Shalom Lehulam, paz para todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso e nesta videoaula vamos aprender as regras do Dagesh e as regras do Sheva. O Dagesh é este pontinho que está descendo e ele só aparece dentro da consoante, enquanto o Sheva são os dois pontinhos e só aparece debaixo da consoante, exceto o Kaf Sofit, que é a única consoante que aceita o Sheva dentro. O Dagesh pode ser Hazak, que em hebraico é forte, e pode ser Leni, fraco, ou forte ou fraco. O Sheva pode ser mudo ou sonoro. Ou ele não é pronunciado, ou é pronunciado com um som leve de E. Vamos ver primeiro a regra do Dagesh Leni, ou Dagesh fraco. Ele aparece sempre em uma BHD Kepat, que é uma destas 6 consoantes aqui. Se você não viu o vídeo do alfabeto hebraico, eu recomendo que você volte lá e veja. Lá eu recomendo que você dê uma atenção especial para 3 grupos de consoantes. E um destes grupos é o grupo da BHD Kepat. A palavra Dagesh começa aqui com um pontinho dentro. Sempre que tiver uma BHD Kepat no início da palavra, então é obrigado ter o Dagesh. Repara que aqui o Dalit começa com uma BHD Kepat, por isso que tem o Dagesh dentro. Outro exemplo é a palavra David, ou Davi. Tem uma BHD Kepat, começa aqui com Dalit também. A palavra Torá, que é lei, começa com Tav, que é uma BHD Kepat, tem um pontinho dentro. A palavra Bait também tem um pontinho dentro, porque começa com uma BHD Kepat. E a palavra Migdal, que é torre, não começa com uma BHD Kepat, mas ela tem uma sílaba que começa com a BHD Kepat. Toda vez que tiver no início de uma sílaba, também é obrigatório ter o Dagesh. Como que eu sei que está iniciando uma sílaba? Por causa do Sheva. O Sheva está fechando a sílaba, então a consoante seguinte abre a sílaba. Ela está no início da sílaba, por isto é uma BHD Kepat. A função do Dagesh fraco é mudar o som da consoante. Repara que o Beit com o pontinho tem um som de B. Sem o pontinho, sem o Dagesh, tem um som de V. O Kaf com o Dagesh tem um som de K. Sem o Dagesh tem um som de CH, aquele som aspirado, forte, um som de 2 R's. E a consoante P, com o Dagesh tem um som de P, sem o Dagesh tem um som de F. Agora vamos aprender as regras do Dagesh forte. Se você não viu o vídeo com a formação de sílabas, que é o vídeo anterior, eu recomendo que você volte lá e veja, aprenda as regras de divisão de sílabas, sílabas fechadas, sílabas abertas e a aplicação das vogais longas e breves. Se você não viu, veja, porque senão você não vai entender esta videoaula. O Dagesh forte tem a função de duplicar a consoante. Por exemplo, a palavra Aba tem 2 sílabas porque tem 2 vogais cheias. A primeira sílaba tem uma consoante e uma vogal, portanto, seria uma sílaba aberta e teria que ter uma vogal longa. Porém, ela está com uma vogal breve
E isto não pode acontecer, tem que ter uma vogal longa aqui. Para compensar esta falta da vogal longa, o daguesh duplica a consoante que vem depois do aleph para fechar a sílaba. Então agora eu tenho duas consoantes, uma vogal breve, que é uma sílaba fechada, vogal breve, como manda a regra. A outra sílaba, eu tenho uma consoante e uma vogal, sílaba aberta, vogal longa, como manda a regra. Vale lembrar, como nós já estudamos na aula anterior, que o aleph não fecha sílaba. É como se ele não existisse aqui nesta palavra. Por isto que não é duas consoantes e uma vogal, é só uma consoante e uma vogal. A próxima é a palavra Isha, mulher. Tem duas vogais, portanto tem duas sílabas. Toda vez que a palavra terminar ou com aleph ou com re, você já desconsidera, é como se ela não existisse ali. Então sobrou duas sílabas. A primeira eu tenho uma consoante e uma vogal, sílaba aberta teria que ter uma vogal longa, mas está com uma vogal breve e a regra não aceita isto. O daguesh tem a função de duplicar o shin para fechar a sílaba. Agora eu tenho duas consoantes e uma vogal breve, como manda a regra, uma sílaba fechada. O daguesh duplicou o shin para fechar a sílaba. O que sobrou foi uma consoante e uma vogal, sílaba aberta, vogal longa. A próxima palavra, mikol, de todo. Eu tenho aqui uma preposição. Também eu tenho aqui uma consoante e uma vogal, sílaba aberta, teria que ter uma vogal longa, mas está com uma vogal breve. O daguesh duplica a consoante que está acompanhando o men, sílaba fechada, vogal breve. A palavra Shaddai, que é todo-poderoso. Nós aplicamos a palavra El Shaddai ou El Shaddai para o Eterno, para Deus, Todo-Poderoso. A palavra Shaddai tem duas sílabas, porque tem duas vogais. A primeira, sílaba aberta, teria que ter uma vogal longa, mas está com uma vogal breve. Para compensar, coloca o daguesh para fechar a sílaba e fazer com que a gramática aceite. Por exemplo, duas consoantes e uma vogal, sílaba fechada, vogal breve. Agora eu tenho duas consoantes e uma vogal, sílaba fechada, vogal breve, como manda a regra. Exemplos de Shevá mudo. Às vezes, quando ele vem no início da palavra, ele é pronunciado, mas em alguns casos, por exemplo, quando vem acompanhado aqui com o reish, então não se lê berite, se lê brite, que é aliança, significa aliança. A palavra Brasil, por exemplo, Brasil, eu não leio Brasil, tem que ler Brasil. É mudo, o Shevá aqui no começo é mudo. No caso, por exemplo, do pronome pessoal tu, feminino, at, não se lê o som do Shevá. É como se ele não estivesse aqui. O nome próprio Marcos. Repara que aqui eu tenho um Shevá que está apenas pontuando que aqui existe uma consoante sem vogal. Ele não é pronunciado neste caso. Lê só o som do reish, o R. Marcos. Como está fechando a sílaba, repara que aqui, ó, a consoante seguinte começa com uma vogal, então aqui está terminando
uma sílaba, está fechando uma sílaba. Prosseguindo, a próxima palavra, Melech, que é rei. Também tem aqui um Shevá. Este Shevá é mudo, ele está marcando, está pontuando que existe aqui uma consoante sem vogal. Lê apenas o som da consoante. Melech. Israel. Também nós olhamos aqui a divisão de sílabas. Você vai contando. Aqui tem uma vogal, aqui não tem. Quando começar aqui com uma vogal, então fecha a sílaba. Ó, conta de novo. Tem vogal aqui? Tem. Então, divide aqui. Como eu tenho a primeira sílaba, que tem duas consoantes e uma vogal, o Shevá está apenas fechando a sílaba. Ele não é pronunciado. Repara aqui, olha. Fica Israel. Israel. A próxima palavra é noite. Laila. Laila. Não lê o som do Shevá. Também fecha a sílaba aqui, olha. Aqui fecha a sílaba porque aqui está abrindo uma nova sílaba, porque tem uma vogal aqui. Neste caso, não lê o som do Shevá, apenas o som do Yud. Lai. Lá. É como se o Re não existisse, ele não fecha sílaba. Laila. Vamos aprender a regra do Shevá sonoro. Mas antes, tem algumas observações importantes para você anotar aí no seu caderno. Dê uma pausa no vídeo, copie, porque você vai precisar destas regras. Quando tiver dois Shevás na palavra, o primeiro é mudo e o segundo pronunciado. Uma palavra hebraica nunca começa com dois Shevás. Não existe sílaba sem vogal. Não existe mais de uma vogal numa sílaba. Depois de vogal longa, o Shevá é pronunciado, e depois de vogal breve, o Shevá é mudo. Exemplo de Shevá pronunciado. A palavra Yehudá, Judá. No início da palavra, quase sempre o Shevá é pronunciado. Esta é uma palavra com duas sílabas. Eu sei que esta palavra tem duas sílabas porque ela tem duas vogais. O Shevá não é considerado vogal. Como uma sílaba não pode ter mais de uma vogal e não pode ter sílaba sem vogal, então eu tenho certeza que aqui a divisão de sílaba está no lugar certo. Olha aqui, na primeira eu tenho aqui uma vogal e na segunda eu tenho outra vogal aqui. A palavra meod, muito, é uma palavra que começa com um Shevá sonoro, está no início da palavra, é pronunciado, e é uma palavra de uma sílaba só, porque ela só tem uma vogal. Tem três consoantes e tem uma vogal, uma única sílaba nesta palavra. A palavra Ishmeru, eles guardarão. Repara que aqui eu tenho dois Shevás. Tem um Shevá aqui na primeira sílaba e tem um Shevá aqui na segunda sílaba. O primeiro Shevá está fechando a sílaba. Duas consoantes, uma vogal, sílaba fechada, vogal breve. Ele está fechando, está pontuando que aqui não tem nenhuma vogal. Porém, aqui ele está abrindo a sílaba, por isto é pronunciado. O primeiro é mudo, o segundo pronunciado. Ishmeru. A próxima palavra, Kiteru. Eles sacrificaram.
Esta palavra tem um shevá, esse shevá é pronunciado porque aqui eu tenho um dagesh forte. Lembra que nós estudamos anteriormente sobre a regra do dagesh? O que é que o dagesh forte faz? Ele duplica a consoante. E depois de uma vogal breve, como nós já vimos anteriormente, o dagesh é forte. Toda vez que o dagesh vem depois de uma vogal breve, ele é um dagesh forte, ele duplica a consoante. Então, o que vai acontecer aqui? Ele duplicou a consoante. Agora, eu coloco aqui um shevá, porque a consoante não pode ficar sem uma marcação, sem uma pontuação. Repara que agora duplicou a consoante, 2 shevás, o primeiro é mudo e o segundo pronunciado. É o mesmo caso aqui da palavra ishmeru, kiteru. É o mesmo caso, é o mesmo exemplo. Então não esqueça disto. Quando uma palavra tiver um dagesh forte, esse dagesh está depois de uma vogal breve, o shevá que estiver debaixo dele é pronunciado, kiteru. A próxima palavra, shomerim, que é guardas, está depois de uma vogal longa. Repara que aqui eu tenho o shevá está depois de uma consoante com uma vogal longa. Toda vez que o shevá estiver depois de uma vogal longa, é pronunciado. Shomerim. A outra palavra também, olha, shofetim, que é juízes. Aqui eu tenho uma vogal longa, por isto este shevá aqui é pronunciado. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Na próxima aula nós vamos aprender sobre os pronomes pessoais. Nós estamos chegando ao final da primeira etapa do nosso curso, que é aprender a ler. Depois nós vamos começar a reunir ferramentas para traduzir textos. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para receber as próximas notificações. Ative o sininho, compartilhe com seus amigos se você estiver gostando. Não se esqueça do like, que serve de motivação para continuarmos a editar os próximos vídeos. Shalom e até a próxima videoaula.